Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o coral Vozes do Coração do Centro Espírita Antoninho Marmo de Piratininga, a nossa cidade vizinha, que daqui a pouco a gente vai estender a mão assim do outro lado, já está em Piratininga, né? E é uma satisfação muito grande, e nós já tivemos agora mesmo a prece de Cáritas, né? Que foi feita para preparar o nosso ambiente, e então eu quero passar a palavra para a Eliana, por favor, para apresentar aqui o coral. Eu acho que eu gosto bastante. Ah, é? Fica à vontade, a casa é sua. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade e queria aproveitar o momento para fazer uma gratidão geral para o momento, uma gratidão geral para a espiritualidade amiga, uma gratidão geral para a espiritualidade musical, que é muito importante dentro de uma casa espírita. Nós temos, desde que o coral foi fundado, nós temos um feedback muito interessante da espiritualidade amiga. As vibrações energéticas e harmônicas da casa, elas se tornaram outras. Os espíritos, os nossos amigos lá do outro lado, eles têm procurado cada vez mais se equilibrar com as percepções, com os fluxos, com as vozes e com as energias do nosso coral. Então, é sempre bom quando a gente pode transbordar um pouco dessa energia, transbordar um pouco dessa harmonia para outras casas. Então, a gente agradece muito essa oportunidade. E queria falar um pouquinho do grupo, né? O grupo, ele foi fundado como uma demanda já não só da espiritualidade amiga, como dos membros da casa, né? Para que a gente fizesse um grupo de canto coral. E eu sempre digo que é muito semelhante, se não igual, aos outros trabalhos de uma casa espírita. A gente se junta, a gente produz som, a gente produz música, e tudo isso tem que ser feito dentro de um ambiente controlado, sempre com muita responsabilidade, mas também com muita harmonia e com muito amor. Então, eu queria chamar aqui os nossos queridos coralistas do Vozes do Coração. Então, como eu disse para vocês, as nossas músicas, o nosso repertório, ele é sempre voltado para essa questão de trazer uma mensagem boa, uma mensagem amiga, uma mensagem de união, de apoio, fraternidade. A primeira música é uma música que, no primeiro momento, vocês vão pensar e falar: nossa, mas o que tem a ver com o espiritismo? Uma música do Milton Nascimento chamada Encontros e Despedidas. Ficou muito famosa numa abertura de uma novela aí, mas eu quero que vocês prestem atenção na letra, que a letra ela diz respeito muito àquilo que a gente vive. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar. Então eu espero que vocês aproveitem esse momento para refletir um pouco sobre a mensagem da música, tá certo?
Muito obrigado. A próxima música é uma música pouco conhecida, mas que tem uma mensagem muito interessante, de Vinícius Castro, Ser Diferente é Normal. Todo mundo tem seu jeito singular de ser
essa é uma mensagem muito importante para os dias de hoje, né? Que diferença faz se a pessoa é do credo diferente, da cor diferente, do peso, do jeito? Ser diferente é normal, cada um tem a sua particularidade. Agora, voltando para as músicas conhecidas, né? A gente vai fazer uma música da Marisa Monte, chamada Vilarejo. Ela reflete, quem é a cantora, né, o eu lírico da música, ela reflete sobre um mundo ideal, um mundo onde os filhos são fortes, os peitos são fartos, tem pão em todas as mesas, todos têm casa. Ou seja, ele reflete sobre a importância da gente almejar um futuro melhor, seja nesse plano ou em qualquer outro plano. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar
obrigado. E para encerrar essa noite, né, para encerrar a nossa abertura, essa próxima música é uma música muito importante para a gente, para mim, né, para o coral. Foi uma música que eu compus em cima de uma oração muito conhecida, Ubi Caritas et Amor. Ela fala simplesmente: onde a caridade e amor, Deus aí está. Que nos congreguemos no amor de Cristo e que juntos nós possamos fazer um mundo melhor. Então, é com essa mensagem que eu gostaria de deixar essa noite. Queria agradecer a todos e todas e nos colocar à disposição. Sempre que possível estaremos aqui, poderemos contribuir. Nos convidem outras vezes que a gente vem. Só chamar que a gente vem, tá certo? Muito obrigado. Caritas
Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Oi? Não? Para aparecer no vídeo. Então, muito obrigado, gente. Queria só agradecer. Essa noite foi muito, muito mágica, muito maravilhosa. E estender o convite, né? Estamos disponíveis, gostamos de cantar e queremos fazer esse repertório. Agora a gente está chegando com o repertório de Natal, né? Fim de ano, então a gente está preparando um repertório muito, muito especial para esse fim de ano. Então é isso, queria agradecer e uma salva de palmas para o pessoal aqui, que eles cantaram muito. Parabéns, tá? E nós queremos sim, volte sempre, não é? Voltem sempre. E eu ouvindo aqui, né, os piratininganos cantarem, eu me lembrei do Dr. Abreu, que sempre fazia na sua casa o encontro da boa música. Alguém aqui participou da boa música? A senhora gostaria de contar um pouco sobre a boa música aqui para nós? Pode vir. Por favor. Eu era bem jovem, né? Mas bem jovem mesmo, né? E na época era o único lugar que a gente tinha para ouvir música polonesa, porque ele fazia questão disso. Ele e a esposa, eles tinham acho que 11 filhos, né? E então só os 11 filhos já enchia a casa, e a casa era grande, e virava baile, e era só música de qualidade, música muito boa. Eu até tinha que brigar um pouco com meus pais para eles deixarem que era noite normalmente, né? E aí minha mãe ficava meio assim, não, mas você é muito jovem, porque não é Piratininga, imagina, 50, 60 anos atrás, não, 50 nem mas era um lugar muito, muito, muito gostoso. Inclusive um dos filhos dele da nossa idade é baterista hoje, né? Ele vive da música, né? O Zé Maria. Zé Maria Zé Maria Abreu conhece, né? Mas enfim, lá era o nosso lugar cultural. Então assim, um encontro, Então, se tinha um teatro na cidade, começava tudo ali na casa do Dr. Abreu, né? E pegava a juventude. Piratininga Terra da Gente foi um grupo teatral que teve lá, que tinha música, tinha encenação, tinha poesia, era bem legal. Era isso. Obrigada, viu? E eu posso dizer que eu fui, acho que uma das primeiras visitas que a tia Anitta recebeu quando nasceu o Zé Maria. Olha só! Então, e como eu sabia, né, que o Dr. Abreu gostava muito de músicas, então, sempre que ele aniversariava, o presente na época era um long play, né, que a gente tinha de músicas clássicas e tudo mais, porque era o que eles gostavam. Então, Piratininga sempre teve esse elan, né? Pela música, e eu acho que da espiritualidade ele deve estar olhando também, ele e a tia Anitta, por todos vocês, por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Se a gente fizer aqui na casa, que seria bem bom, talvez, né, Marlene? Um festival de Natal aqui, a gente gostaria de tê-los conosco, tá bom? Tá? Muito obrigada, viu, gente? Então, boa noite, né? O pessoal, cheguei correndo, né? Sexta-feira eu convido as pessoas, depois eu sou a última a chegar. Toda sexta-feira, tem um compromisso que eu chego em cima da hora, mas não deixo de vir. E eu fiquei muito feliz. Eu estava conversando com a Renata, porque eu sou a favor, eu acho que a casa espírita tem que ser um lugar festivo também. Nós temos que sair desse lugar comum, então eu luto muito por isso. A Neuza sabe, viu? Eu gosto de novidade, eu gosto de movimento, então eu sou muito a favor de palestra, de música.
Agora já estou sonhando, né, em montar um grupo de jovens com essa idade. Porque eu me lembro que o último grupo de jovens que teve aqui, eu tinha acho que uns 40 e poucos anos e eles tinham 20. E a gente se dava muito bem, né? Então eu gosto muito disso. E conversando com a Renata falou assim para mim, sobre música, essas coisas, ela falou, o cantinho, ela falou o cantinho tem um coral. Eu falei, eu não sabia. Aí imediatamente ela falou, a Eliana, fala com a Eliana. Já imediatamente entrei em contato com a Eliana, porque eu fico muito feliz, eu gosto muito de música, eu acho que a música, olha, eu acho que o ambiente aqui ficou tão leve e gostoso. Então eu gosto de música, já entrei em contato com a Eliana, e se puder vir em dezembro, vamos ver aí. Olha lá. Né? Já não dá uma deixa não, que a gente já convida, tá? Então estou muito feliz, agradeço a vocês por terem vindo, né? Falei para Deus, deixa eu dar uma palavrinha com ele, você também, você vem aqui, ó. Ah, já ia entrar em contato com você para ir fazer palestra, peraí. Então, gente, é muito bom. Eu acho que música eleva, calma, prepara, né? Porque tem muitas pessoas que estão se preparando aqui para amanhã de manhã passar com a equipe médica. Então, isso daí é muito bom. Nós temos que fazer isso mesmo. Parabéns a vocês, adorei, tá? Então, vou convidá-los sempre. E a gente se encontra lá em Pira. Adoro, vou no cantinho de vez em quando eu preciso. E agora eu sei que Vozes do Coração é o nome do coral do Antonino e Mar. Isso. Obrigada. Eu gostaria de lembrar a todos que nós estamos aí bem próximos da Feira Amor, né? Eu sei que o cantinho está presente. O coral, né? Também. Na feira. O coral também vai estar lá. Nós também vamos estar lá, bem, né? Com uma barraca de torta, com artesanato, e a gente conta com a presença de todos vocês lá, tá? E é um momento assim muito bom. E as crianças aqui da evangelização vão participar da abertura da feira no sábado, né, às 10 horas. As crianças todas vão estar lá para fazer uma apresentação musical. E uma das músicas de vocês aqui, eu vou aconselhar as evangelizadoras para as crianças, porque eu achei muito interessante aquela música que fala das diferenças. Das diferenças. Viu? Então, eu acho que as crianças têm que, desde pequeninos, né, ir aprendendo, né, que ser diferente é normal. Nós temos, aliás, 2 autistas já no grupo. Um já está até de barba, mas continua vindo aqui na evangelização com as crianças, né? E um outro, enquanto a mãe aprendia artesanato, ele ficava olhando, precisa ver os trabalhos que ele faz de artesanato, faz os panos de prato, borda, faz tudo e vende. Olha isso. Quer dizer, então é uma maneira, né, para a gente observar e ver como que quando você trabalha, né, com as crianças, vem o resultado, né? E é muito bom que eles entendam sempre, né, que ser diferente é normal. Gostei muito da música, o regente está aí de parabéns. Nós temos todos os instrumentos para uma bandinha infantil. Está só faltando um regente. Eu não sei o que ela quis dizer. É uma sutileza, né? A gosto. Mas se você quiser se candidatar, não fique acanhado não, viu? Tá bom? Porque realmente a música é muito importante, né? E quando a gente chamou as crianças para evangelização, eles vieram todas aqui para o salão, e eu fui pedindo um por um para subir aqui no palco,
e eles ficavam assim receosos, mas subi no palco. Aí eu vim na frente deles e falei: olha, não tem dificuldade nenhuma não, pode subir aqui, vem cá. E fale então para nós, qual que é o instrumento, o que você gostaria de tocar? E um dos meninos falou: eu gostaria de tocar guitarra. Né? Cada um falou uma coisa. As meninas falaram: nós gostaríamos de cantar. Então, realmente nós estamos devendo para essas crianças, né, o ensaio, a parte da musicalidade infantil, que é muito importante. Eles ensaiam, cantam e tudo, mas ainda é bastante incipiente. Mas eu acredito que a gente ainda vai poder formar um senhor grupo com as estrelinhas de Jesus, né? Então, muito obrigada a todos. Nós vamos agora passar. Ah, você vai falar? Eu estou tomando o seu Imagina. tempo, Diana, vê se pode, faz favor. Tranquilo. Não precisa desligar não. Ah, sim. Por favor. Obrigada. Você arruma aqui. Isso. Tá ótimo. Justamente, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui também para falar, e justamente até inspirada nessa última música que a gente cantou, que é a Ubi Caritas, né? Eu vou falar justamente da arte e a caridade do Espiritismo, né? Então, quando a gente para refletir, né, sobre esse tema, com essas duas expressões tão importantes para a nossa alma, que é a arte e a caridade, né? Então, são duas forças que, quando elas caminham juntas, elas iluminam a terra, né? Iluminam o nosso espírito. Veja como a gente muda quando a gente escuta uma boa música, né? Muda a nossa energia, especialmente nesse mundo atual que a gente vive sempre com tanta pressa, tão estressado, vendo tanta coisa às vezes negativa, ruim, né? Então a arte, a música, a pintura, né, a escultura, todas as expressões da arte, né, o teatro, elas surgem como um bálsamo para o nosso espírito. E a caridade como um remédio, né, um remédio também para a gente colocar em prática as coisas, né, que a gente aprende, né? Mas qual que será que é o papel da arte no Espiritismo, né? No Livro dos Espíritos, Kardec ensina, ele comenta, né, que o belo é uma das manifestações do progresso moral e intelectual do espírito. Então essa é a percepção, né, do belo. Eu tinha uma amiga que, certa fase da vida, ela estava com muito estresse e tal, e ela foi, a psicóloga dela falou: não, você precisa trabalhar o belo. Quando você trabalhar o belo, você vai desestressar. E ela procurou um grupo desses da igreja messiânica, que eles fazem aqueles ikebanas. Então ela chegou no curso, no primeiro dia, eles colocam lá uns galinhos, né, um galinho seco, uma florzinha, outro galinho verde e tal. Olha, agora vocês têm que montar um arranjo com isso. E ela pensou: meu Deus, o que eu vou fazer com esses galinhos aqui, tão sem graça, né? E aí a professora foi orientando, e naquela época ainda era aqueles máquinas fotográficas de filme mesmo, você tinha que revelar, enfim. E ela tinha que fotografar, a cada encontro ela tinha que fotografar o arranjo que ela criasse.
Cada aula eles davam lá uns raminhos, uma florzinha, uma coisinha. E certa vez ela falou: Eliana, lembra que eu te falei que eu estava fazendo um curso para despertar o belo, para eu me desestressar? Aí ela me mostrou o álbum. E, gente, era impressionante a diferença entre a primeira foto e a última foto. Você vê como isso é algo que a gente tem como aprender, como a gente tem que como desenvolver o nosso olhar para o belo, né? E no livro dos Espíritos, no capítulo 6, que no item que é da vida espírita, tem a pergunta 251 que Kardec faz aos espíritos, e ele fala assim: são sensíveis à música os espíritos? Olha só, se os espíritos são sensíveis à música. E ele fala, e na resposta é muito interessante, porque ele fala assim: aludes à música terrena? Está falando da música terrena? Que é ela comparada à música celeste. O que é essa música da terra em comparação com a música celeste? A esta harmonia que de nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Olha isso, acabou com a nossa raça, né? Porque, veja, a música da terra, ele fala que mais parece o canto do selvagem em comparação com a música celestial. Então não dá nem para a gente imaginar o que seja essa música celestial. E aí ele fala: não obstante, espíritos vulgares, ou seja, nós, podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. Ou seja, a gente gosta das nossas músicas porque a gente não tem ideia do quão sublime é a música celestial. E ele fala assim: a música possui infinitos encantos para o espírito, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode imaginar, pode a imaginação espiritual conceber. Então veja, ele mostra, né, que a música, ela tem um reflexo, né, da divindade, ela tem uma coisa de divindade também, né? E como o Guilherme tinha falado, na casa também houve grande diferença quando, depois que a gente começou com o coral, no dia que a gente ensaia, tem uma reunião mediúnica depois. Então imagine, né? Então tem um ensaio, né? Todas essas músicas, depois tem uma reunião mediúnica. E a gente já teve várias comunicações de espíritos falando da música. Espíritos que relatam ter vindo ensaiar com a gente, que cantam com a gente. Certa vez foi até engraçado, porque o Guilherme teve um contratempo de última hora e o ensaio foi cancelado. E eis que apareceu uma comunicação de um espírito todo frustrado: poxa, eu vim para ensaiar e vocês não vieram. Então veja como faz diferença, situações de sabe aquela coisa de espíritos que às vezes ainda estão perdidos nesse mundão, né? E falam assim: puxa, eu estava passando aqui e eu escutei a música e eu entrei, nossa, que música linda. Então você vê como a música atrai também os espíritos que estão perdidos. Eles se sentem bem, né? No sentido de que se sentem bem. E tem sido muito interessantes essas comunicações. Na revista Espírita, Kardec também, ele se dedicava a entender, a mostrar a arte também. Na revista Espírita, em outros relatos também de Kardec, ele recebia às vezes
textos de peças teatrais que eram enviadas a ele para ver se ele achava que estavam de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. E na Revista Espírita de dezembro de 1860, ele tem um texto que se chama Arte Pagã, Arte Cristã e Arte Espírita. E é relatado que na sociedade, no Centro Espírita, né, que era na Sociedade Espírita que ele fazia parte, que ele era fundador, em 23 de novembro tinha se manifestado espontaneamente, ou seja, não foi evocação como acontecia às vezes, né, nas reuniões na Sociedade Espírita Parisiense. E um espírito se manifestou espontaneamente, que se chamava Alfred de Musset. Como esse espírito, ele era um poeta, ele era um novelista, dramaturgo, ele era uma pessoa que em vida ele era relacionado com a arte, né? Então foi feita uma pergunta para ele, e ele perguntaram assim: a pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia inspiram-se sucessivamente nas ideias pagãs e nas cristãs. Podeis dizer-nos se depois da arte pagã e da arte cristã haverá algum dia a arte espírita? E aí o espírito responde: fazeis uma pergunta respondida por si mesma. O verme é o verme, torna-se bicho da seda, depois torna-se borboleta. Que há de mais aéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Então, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo e a arte espírita será a borboleta. Só que Kardec depois, o espírito falou isso, mas Kardec depois faz o comentário em relação a essa alegoria que o espírito fez. Na verdade, ele não tinha a intenção de diminuir a arte pagã. A arte pagã está se referindo à arte da mitologia grega, né? Que a gente vê aquelas estátuas, aquelas representações dos deuses gregos, né? E ele também não queria diminuir a arte cristã, né, que é mais sacra, mas ela também relata muitas vezes sofrimento, porque às vezes retrata, né, os mártires do início, né, do cristianismo. Então às vezes tem um pouco de dor, um pouco de sofrimento. Também retrata muitas vezes o céu e o inferno, né? E aí ele compara a arte espírita com a borboleta, né? Então ele não quis, na verdade, diminuir as artes, ele quis mostrar uma linha de evolução. Ele quis mostrar que, né, a arte começou, né, de uma maneira muito materialista, ainda presa muito às formas da matéria, e a arte ela vai evoluir também, se tornar-se mais leve, mais sublime, por conta que a arte espírita deve se inspirar nas coisas, nas revelações que os espíritos trazem também do mundo espiritual, das belezas da espiritualidade, né? Então era nesse sentido que ele se referia. Então, na verdade, ele não queria diminuir as artes anteriores. Na verdade, em São Paulo tinha até um departamento da USE que se chamava o Departamento de Artes, e eram organizadas, né, festivais de música, festivais de teatro, e a gente discutia muito essa questão, e a gente falava assim que, na verdade, não é uma arte espírita, não é aquela coisa assim que tem que nascer de uma psicografia, de uma psicofonia, o que seja. Ela tem que ter uma temática espírita, ela tem que estar coerente com as coisas que a gente entende, com as coisas que que a espiritualidade nos mostra. Então você vê que a gente, nessa música do Milton Nascimento, ela tem toda uma mensagem espírita também,
né? A música da igualdade, ela também tem toda uma mensagem espírita, né? A gente estuda isso, que somos todos iguais, né? Somos espíritos iguais, em evolução, né? O vilarejo, enfim, todas essas músicas, embora não sejam espíritas, elas têm uma mensagem que está de acordo, né, com os ensinamentos da doutrina espírita. Então, é essa arte que ele fala, né, essa arte que se inspira nas coisas que a espiritualidade nos revela, nas belezas que a espiritualidade nos revela. E a gente vê, e Kardec ainda fala que o verdadeiro artista, ele não cria apenas para agradar os sentidos, mas para tocar o coração. A sua obra é uma forma de oração, de comunhão com o Criador. Sabe aquela música que é muito conhecida pelo Almir Sater, pelo Renato Teixeira, aquela música Tocando em Frente? Vocês já ouviram a história de que o próprio Almir Sater, o próprio Renato Teixeira falam que ela foi psicografada? No seguinte sentido, a história que eles contam é que o Almir Sater, isso foi nos idos de 1990, ele tinha ido na casa de Renato Teixeira para um jantar, tinha ido lá jantar com ele. Enquanto lá terminava o jantar, ele começou a vir na cabeça dele assim uma música. Ele pegou um violão que era do filho do Renato Teixeira, que era o Chico Teixeira, que hoje está, né, homem, é cantor, mas ele era criança ainda, tinha lá um violãozinho ali no canto que ainda faltava uma corda tinha arrebentado. E ele pegou aquele violãozinho ali que estava na mão e ele começou a dedilhar ali aquela inspiração que ele recebeu. Renato Teixeira já foi ouvindo aquilo que ele estava dedilhando e já foi escrevendo, e quando a mulher do Renato chamou para jantar, a música estava feita. Foi coisa assim de minutos, a música foi escrita. Para quem não está se lembrando dela, veja como ela tem umas coisas que bem interessantes. Ela é uma mensagem muito grande, porque ela fala: ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. E veja que está na primeira pessoa, está falando do eu. Está falando do eu. Eu ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Cada um de nós compõe a sua própria história, a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz, né? E aí vai. Então, assim, veja que beleza, né? E eles falam assim: como que a gente ia compor uma coisa bonita dessa, assim, no estalar do dedo? Isso foi psicografado, eles mesmos falam, né, que tipo, essa música não pertence, está assinada por eles, mas não veio só deles, né? E Kardec ainda fala, noutra edição da Revista Espírita, de 1863, que a arte é a mais elevada forma de expressão do pensamento quando colocada a serviço do bem e da verdade, né? E quando a gente fala, né, da união, né, da arte com a caridade, como eu falei no início, né, a gente sabe no Espiritismo, né, no Evangelho a gente tem que fora da caridade não há salvação, né? Não é fora da igreja, não é fora do centro espírita, não. É fora da caridade que não há salvação, né? Ou seja, do doar-se, né? A caridade é um amor em ação. E quando a gente une uma arte inspirada, né, pelo amor, guiada pelo bem, ela se torna uma caridade viva. Ela se torna uma caridade viva quando o artista leva isso em benefício do próximo. A gente vê que os grandes
trabalhos assistenciais usam a arte justamente para educar as pessoas, para transformar, né, as pessoas. E a música, ela consola, né, os corações aflitos. Muitas vezes, né, a gente está angustiado com alguma coisa, a gente ouve uma música boa e ela nos consola, né? A literatura espírita, quantas coisas boas a literatura espírita ensina, né? Transmite para as pessoas, a pintura, o teatro espírita, né? Como tivemos recentemente, não é? Em Bauru. Então, assim, cada nota, cada cor, cada palavra, ela é um ato de amor que vai sendo transmitido àquele que recebe, né? Então, ela vai se convertendo em prece, ela vai se convertendo numa oração silenciosa. E Emmanuel também vai falar que a arte, quando inspirada pelo bem, ela é uma prece silenciosa em forma de beleza, né? Então, a missão do artista no Espiritismo é justamente semear essa luz, essa beleza. Veja que a gente, quando a gente se realmente presta atenção nas letras espíritas, nas mensagens, ela é muito transformadora, como essas músicas que vocês colocam antes das palestras. São letras maravilhosas que mudam a nossa energia. E a gente precisa lembrar que uma coisa muito importante no mundo atual é a gente buscar assistir, ver, ouvir coisas de boa qualidade. Porque o mundo está tão difícil. E a gente precisa desses recursos para a gente se harmonizar a nossa casa. Veja como é diferente se você assiste, principalmente à noite, né? Um filme de violência, um filme, né, agressivo. Parece que o sono da gente é perturbado, né? Não é aquele sono tranquilo. Diferente de quando a gente assiste alguma coisa mais edificante, um filme tranquilo, um filme que tenha uma boa mensagem, ou quando a gente ouve músicas também que tragam para a gente, né, boas mensagens, boas reflexões. Isso reflete no nosso ser, no nosso espírito, né, no nosso equilíbrio, na nossa energia. Então, concluindo, né, a arte é uma linguagem do sentimento, né, é uma caridade, é uma linguagem do amor. E quando o sentimento de caridade, de amor se unem, nasce essa beleza que cura, que transforma. Por isso que a gente também procura levar, né, a música para locais como hospitais, lugares, escolas, lugares que precisem receber a arte. Quando a gente começou a levar música até para a Feira Amor mudou, né? E esse ano vai ter bastante apresentação também de música. Então, que a gente saiba usar os nossos dons, pequenos ou grandes, né, como instrumento do bem, cada palavra, cada gesto ou criação, que possa ser um ato de caridade, né? Um reflexo dessa luz divina em nós. Nós temos a nossa centelha divina e que a gente possa espalhar esse perfume por aí, né? Jesus, a gente não pode esquecer de Jesus, que ele foi o grande artista das almas humanas, né? Ele pintou as almas humanas como elas deveriam ser, né? Ele trouxe todo um ensino moral para mostrar, ilustrar para a gente como a gente deveria agir, né? E com as simples palavras dele, ele foi transformando corações, palavras que eram poéticas, né? E ele foi transformando até os corações endurecidos daquela época em pessoas diferentes, né? E ele acabou pintando, né, na sua trajetória, o quadro mais belo da humanidade,
que é a Santa Ceia, né? A Santa Ceia, quanta coisa aquela imagem, né? Aquela representação do que deve ter sido, né? Do que a gente pode imaginar que deve ter sido a Santa Ceia, né? Que cena de amor, que cena de fraternidade, né? De partilha, que aquela imagem transmite até hoje para a humanidade. Então, são mensagens importantes, né? Que a gente tem que refletir, né? Então, que a gente possa, né? A partir dessas breves reflexões, né? A gente fazer da nossa vida uma obra de arte, para a gente trazer mais arte para o nosso coração, para que a nossa casa também seja um templo de caridade, de amor, de muita beleza, né? E isso a gente vai fazendo quando a gente começar a plantar mais arte na nossa vida, no nosso lar, né? Então que essas reflexões vocês possam, né, pensar, né, levar com vocês para os seus lares, para as suas famílias. Muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês essa noite. Obrigada. Nós que agradecemos, viu, Eliana? Eu achei que você ia usar a palavra primeiro. Quando falou que não, quero coral, eu falei, acho que então eu me enganei. Mas você deixou por último e foi muito bom. Isso aí. Adoramos, obrigada, viu? É que algumas pessoas tinham que voltar e aí, que tinham outros compromissos familiares, alguma outra coisa, então a gente falou, a gente canta primeiro e depois a gente mas faz foi a palestra. muito bom, viu? Que bom. Foi ótimo, excelente. Que bom. Bom, minha gente, muito obrigada a todos. E agora então a gente vai para os passes, né? Eu tenho certeza que o nosso ambiente está muitíssimo bem preparado, graças a todos vocês.